Então, bom dia, pessoal, gravando. Vamos aí para mais uma aula de física e no final uma dica musical para vocês. Ciclo 1, estamos no caderno 2, aula 48, página 186. E hoje nós vamos continuar, né, a falar sobre a segunda lei de Newton. Só que a segunda lei de Newton em movimentos verticais, quando um objeto está subindo, sendo tracionado por uma corda, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui a minha garrafa, amarro uma corda e puxo essa garrafa para cima. Isso é um movimento vertical, tá? Nós vamos chamar a partir de hoje forças em cordas, em fios, em barbante, como força de tração, tá aqui, ou tensão no fio. Então, vocês estão vendo um exemplo aqui, é um bloquinho, alguém amarrou uma corda e está puxando este bloquinho horizontalmente para a direita. A força aqui na corda, nós estamos chamando de F. Pode continuar chamando de F? Claro que sim, a letra não importa, mas é muito mais comum chamarmos esta força quando eu tenho aplicação de uma corda num barbante, num fio, numa corrente, a gente chama de T, força de tração ou tensão no fio, tá? Então agora, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho um objeto qualquer, amarrei uma corda, estou puxando este objeto para cima. É esse exemplo que eu acabei de falar para vocês da minha garrafa, ó. Amarro uma corda aqui na boca da garrafa e puxo para cima, tá? Então a garrafa está subindo, olha aqui, ó, com movimento acelerado, ó, aceleração para cima. A garrafa está subindo porque eu puxei a garrafa para cima através de um barbante, de uma corda, com esta força chamada tração. Mas não existe só a força de tração, tem que tomar cuidado. Toda vez que eu tenho movimentos na vertical, atua na vertical, como vocês viram na aula anterior, a força peso, a força com que a Terra atrai, puxa os corpos para baixo. Essa força com que a Terra puxa os corpos para baixo é chamada de força peso ou simplesmente peso. Lembra que o peso, olha aqui, é sempre um vetor vertical e para baixo. Ontem, na aula anterior, vocês aprenderam, na aula 47, que peso é calculado como produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade, tá? Então, se esse objeto está subindo e eu quero calcular a aceleração dele, o que eu faço? Aplico a segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quantas forças eu tenho atuando neste corpo? Olha aqui na figura, duas forças, tá? Como esses vetores têm sentidos contrários, lembra que vetores de sentidos contrários nós vamos subtrair os vetores. Então, como o corpo sobe e a tração está para cima, o T, ó, sempre as forças a favor do movimento são positivas. No caso, o peso que está no sentido contrário, ó, é negativa. Então, o que eu faço? T menos P. Então, a força resultante neste objeto é a tração que puxa para cima, menos o peso que puxa para baixo, igual ao produto da massa pela aceleração. E aí vai, tá bom? Então, nós vamos na aula de hoje continuar usando a segunda lei de Newton, só que para movimentos verticais, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu só tentar fechar uma aba aqui, só um minutinho, gente. Só um instante. Isso aqui não sobe. Agora sim. Então, vamos lá. O primeiro exercício de vocês, vamos voltar só um pouquinho aqui. Para quem está entrando agora na aula, estamos no caderno 2, na página 186. Nós vamos fazer o primeiro exercício.
Um macaco, ele tem massa. O meu computador está fechando aqui a aba, não estou enxergando a massa do macaco. Agora subiu. Um macaco tem massa 10 quilogramas. Ó, eu já estou marcando dados importantes no problema. Massa do macaco, 10 quilogramas. Sobe verticalmente com aceleração dirigida para cima. Olha aqui, ó. A aceleração do macaco, ele está subindo pela corda, tá? Ao longo de uma corda de massa desprezível que passa pelo galho de uma árvore, está presa na outra extremidade a uma caixa de massa 15 quilogramas. Olha aqui o macaco, corda passando pelo galho, e aqui eu tenho uma caixa de massa 15 quilogramas. Esta caixa vai subir, olha o detalhe, com velocidade constante. O efeito do ar é desprezível, adota-se G igual a 10. Ó, tenho 3 dados importantes na leitura do problema. Eu quero saber o valor com que o macaco está subindo, esta aceleração do macaco. Gente, o que eu vou fazer nesse problema? Muito fácil. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força, meu amor, força igual ao produto da massa pela aceleração, 2 vezes. Primeiro, para a caixa. Segundo, para o macaco. Detalhe importante, pessoal, a caixa sobe com velocidade constante. O que vocês aprenderam na primeira lei de Newton, ou princípio da inércia? Um corpo em repouso ou um corpo em movimento retilíneo uniforme, quer dizer, velocidade constante, todas as forças que atuam nele se anulam. Então, tudo que puxa a caixa para cima é igual a tudo que puxa a caixa para baixo. Por quê? Olha o detalhe aqui, ó. Porque a velocidade da caixa é constante. Então, as forças que atuam na caixa se anulam. Então, olha aqui, ó. Só vou usar a caixa por enquanto, ó. Desenhei a caixa. A caixa está subindo através de uma corda. O que eu falei para vocês? Forças em cordas, em fios, barbante, força de tração. Então, a corda puxa a caixa para cima com uma força chamada tração. Mas como o movimento é vertical, tem ação da gravidade, então aqui, peso da caixa, tá? Como a caixa caminha com velocidade constante, o que eu falei para vocês? Todas as forças se anulam. O que puxa a caixa para cima, que é a tração, se iguala com o que puxa a caixa para baixo, que é o peso. Então, tração na corda é igual ao peso da caixa. Mas o que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Massa da caixa foi dada no enunciado do problema, 15, está na página anterior. Gravidade foi dada 10, 15 vezes 10, 150 newtons. Lembra que unidade de força é newton, peso é uma força, é newton, tração é uma força, é newton. Então, a tração aqui na corda, 150 newtons. Agora eu faço a mesma coisa para o macaco, tá? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o macaco. Por que aqui eu não apliquei a segunda lei de Newton, pessoal? Porque a caixa não tem aceleração. O problema diz que o movimento da caixa é com velocidade constante. Repetindo, se a velocidade é constante, não tem aceleração, as forças se anulam. De novo, o que puxa a caixa para cima é igual ao que puxa a caixa para baixo, então eu igualei tração igual a peso. Para o macaco, eu vou igualar as forças? Não, porque o problema está dizendo, olha aqui, ó, que o macaco sobe com uma determinada aceleração A. Então, o movimento do macaco não é uniforme igual ao da caixa. Então, o que eu faço para calcular a aceleração? Força resultante no macaco igual produto da massa pela aceleração. Que forças que temos atuando no macaco, gente? O macaco está subindo pela corda, ó. De novo, forças em cordas, em fios, tração. Então, tem a tração vertical e para cima. Mas eu tenho o peso do macaco que atua para baixo.
tenho duas forças que atuam no macaco. Tração para cima, peso para baixo. Forças de sentidos contrários eu subtraio, tá? Antes eu vou calcular o peso do macaco aqui do lado, ó. Peso, produto da massa pela gravidade. Massa do macaco foi dada no texto 10. Gravidade foi dada no texto 10. 10 vezes 10. Peso do macaco 100 newtons. Tá aqui prontinho. Segunda lei de Newton para o macaco. Força resultante no macaco, produto da massa do macaco pela aceleração. Tenho duas forças atuando no macaco. Como ele sobe, o T tá para cima, sempre forças de mesmo sentido, ó, positivas. Forças de sentido contrário, ó, o peso tá ao contrário da aceleração. Então, o peso é negativo. Então, o que eu faço? T menos P. Então, aqui na resultante do macaco, tração menos o peso, M vezes A. A tração nós achamos aqui em cima, ó, pelo bloco, deu 150. O peso do macaco achei aqui, ó, 100. A massa do macaco está no texto 10 vezes A. 150 menos 100, 50 aqui dividido por 10, dá 5 metros por segundo ao quadrado, alternativa B. Então, o macaco está fazendo isso. Olha a minha mão aqui, ó, subindo pela corda. Tá puxando a corda puxa o macaco para cima. O peso que a gravidade, a ação da gravidade da Terra, puxa o macaco para baixo. Força para cima, uma força para baixo, vetores de sentidos contrários eu subtraio. Por isso que eu fiz aqui na resultante tração menos o peso, ok? Enquanto vocês terminam de copiar, toma um golinho de água. Próximo. Número 2. Para conseguir atingir o alto de uma árvore, um garoto usa uma corda de massa desprezível, fixa no solo e passando por um galho de árvore, conforme indicado na figura. Ó, muito parecido com o problema anterior. O garotinho está subindo pela corda, ok? O garoto tem massa 20 quilogramas, ó. Eu gosto de grifar as partes importantes do problema, tá? O garoto tem massa 20 quilogramas, consegue subir com uma aceleração dirigida para cima com o módulo 0,5. Ó, esse problema, ele deu aceleração. No problema anterior do macaco, ele pedia aceleração, tá? A gravidade vale 10 e o efeito do ar é desprezível. Aqui ele pede a força que o garoto recebe da corda. Ele pede, ó, a força que o garoto exerce da corda é a força de tração. Gente, nunca deixem de colocar as forças que atuam nos objetos. Nesse caso, o objeto é o garoto. Que forças que tem atuando no garoto? Tem corda, tem fio, tem barbante, força de tração. Olha aqui, ó, tração vertical e para cima. O movimento do garoto é na vertical. Lembrando que sempre na vertical eu tenho a ação da Terra, da gravidade. A Terra puxa os corpos para baixo. Então, eu tenho aqui o peso do garoto. O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, eu calculei aqui separado o peso do garoto. O que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Massa do garoto, ó, grifei aqui para vocês no texto, ó. Massa do garoto, 20 quilogramas. G, gravidade, está dado aqui no texto também, ó, 10. 20 vezes 10, peso do garoto, 200 newtons. Deixei separadinho aqui. O que eu faço agora, pessoal? Eu vou para a segunda lei de Newton. Força, meu amor, não é isso a segunda lei de Newton? A força resultante no garoto é o produto da massa do garoto pela aceleração que ele adquire. Quantas forças atuam no garoto? Tá na figura, 2. Tração que puxa para cima
peso que puxa para baixo. De novo, gente, vetores de sentidos contrários, eu subtraio os vetores. Então, eu faço T menos P. Ó, detalhe, por que eu faço T menos P? Porque o garoto está subindo pela corda. E se o garoto estivesse descendo, o que vocês fariam? O contrário, vocês fariam P menos T. Sempre as forças no mesmo sentido da aceleração são positivas. As forças de sentido contrário são negativas, tá? Então, o garoto sobe, ó, o T está a favor da aceleração, então T menos P. Tá aqui, ó. Troquei a força resultante no garoto como T menos P. Produto da massa pela aceleração. Tenho atração na corda? Não, é o que eu quero. Tem o peso do garoto? Sim, calculei aqui do lado, ó. Peso do garoto 200, troquei o P por 200. Tenho a massa do garoto? Sim, tá aqui no texto, ó. Massa 20. Tenho a aceleração com que o garoto sobe pela corda? Sim, foi dado aqui no texto, ó. Aceleração que o garoto exerce na corda, 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. Esse 200 está do lado esquerdo com sinal de menos, jogo para o lado direito, ele passa positivo. Então, ficou aqui 10 mais 200, 210 newtons é a tração que o garoto exerce na corda ou que a corda exerce no garoto, dá na mesma alternativa C. Ah, é fácil, não é? Bem fácil, né? Beleza, gente? Número 3. Um avião da TAM que voava horizontalmente em linha reta sofreu uma violentação da atmosfera que provocou uma queda vertical de 200 metros em 4 segundos. Para aí, já coloca os dados do problema, ó. Gente, isso aqui realmente aconteceu, viu? Deu nos noticiários da TV, o avião estava voando horizontalmente, ó, em linha reta, numa boa, quando de repente ele teve uma queda vertical, ó, violenta. Ele fez isso, ó, tuf, pá, caiu 200 metros em 4 segundos. Olha o que eu já marquei aqui. O que são 200 metros? É a queda que o avião teve, a distância que ele caiu, que ele desceu na vertical, delta S 200 metros, e ele gastou 4 segundos para isso. Os passageiros que estavam sem cinto de segurança foram projetados contra o teto do avião, onde permaneceram durante 4 segundos. Então, o pessoal sem cinto, pumba! Bateu aqui, ó. Olha a tampa da minha cabeça. Bateu aqui a tampa da cabeça no teto do avião. Gente, imagine o desespero, né? Muito bem. Então, ó, admita que durante os fatídicos 4 segundos, o avião teve uma aceleração vertical para baixo, constante, com velocidade vertical nula. Olha quanta coisa eu tirei daqui, ó. Aceleração vertical para baixo, olha aqui, constante. Que movimento que tem aceleração constante? MUV. Marquei aqui, ó. Com velocidade inicial vertical nula. Velocidade inicial chamamos de V0. Então, ele diz que o V0 é 0. A aceleração da gravidade vale 10. Um passageiro de peso P, em contato com o teto do avião, recebeu do teto durante os 4 segundos uma força vertical dirigida para baixo de que intensidade? Então, o teto do avião, ó, exerceu uma força aqui, ó, no cabeção da pessoa. Quanto vale essa força que o teto exerceu na cabeça da pessoa? Pensa, força é o produto da massa pela aceleração. Muito bem. Eu não tenho, em primeiro lugar, a aceleração do avião, ó. Eu não tenho. Mas vocês sacaram que aqui, ó,
é um MUV, como eu já falei, tá? O que ele forneceu para a gente? Distância, tempo, velocidade inicial zero. Sorvetão, casa, espaço com o tempo. Então, nós vamos começar este problema, ó, pelo sorvetão. ΔS V0T mais A sobre 2T2. ΔS, o avião caiu 200 metros, está na página anterior. Troquei o ΔS por 200. Velocidade inicial foi dado, está na página anterior também. 0, o tempo 4. 0 vezes 4 dá 0, isso aqui nem coloquei, sumiu. Aceleração de queda do avião, não sei, é o que eu vou descobrir, tá aqui. O tempo foi dado na página anterior que eu marquei para vocês. 4, troquei o t por 4, o t vai ao quadrado, 4 ao quadrado e sobre 2 é da fórmula, tá? Então ficou ó, 200 igual. Gente, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2 dá 8, ó, então sobrou 8A. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 8 dá 25 metros por segundo. Essa é a aceleração de queda do avião. Eu só dei uma arrumada aqui, porque nós vamos precisar na parte final do problema. Matemática, o que é 25? 25 é a mesma coisa que escrever 2,5 vezes 10, claro. 2,5 vezes 10 dá 25, tá? E o 10, nós sabemos que é a aceleração da gravidade G. Então, eu troquei esse 10 por G. Então, eu posso escrever a aceleração do avião como sendo 25, ou como sendo 2,5 vezes 10, ou como sendo 2,5 G. Ela vale 2 vezes 5, 2,5 vezes a aceleração da gravidade. Guardo esta resposta. Agora nós vamos para a pessoa que bateu a cabeça no teto do avião. O problema disse no enunciado que a pessoa recebe do teto do avião uma força na cabeça vertical e para baixo. Ó, chamei essa força de F. Também, como o movimento é vertical, tem o peso da pessoa vertical e para baixo e a aceleração também, tudo para baixo. Segunda lei de Newton na pessoa, ó, força resultante na pessoa é o produto da sua massa pela aceleração que ela adquire. Vocês estão vendo que nos problemas anteriores, no primeiro do macaco, no segundo do rapaz, tinha tração na corda para cima. Olha o meu dedinho aqui na foto, ó, na figura. E o peso para baixo. Sentidos contrários a gente subtraía. Aqui nós temos duas forças, olha minhas mãos, pessoal, para baixo. Duas forças de mesmo sentido. Forças de mesmo sentido, a gente soma. Nos problemas anteriores, as forças tinham sentidos contrários, a gente subtraía. Mesmo sentido, somamos as forças. Então, eu tenho aqui, ó, a força F mais a força peso. As duas, ó, são verticais e para baixo. Então, a resultante na pessoa, F mais peso, massa da pessoa vezes aceleração. F é a força que o teto exerce na cabeça da pessoa, tá? Essa força que o teto exerce na cabeça da pessoa é o que nós vamos descobrir, é F mesmo. P é o peso da pessoa, deixei P. M é a massa da pessoa e este A é a aceleração do avião, que deu 25, mas nós trocamos por 2,5G. Então, eu troquei esse A, ó, por 2,5G. O que aconteceu aqui, gente? Ficou, ó, M vezes 2,5G. M vezes G, ó, é o peso da pessoa. Vocês sabem que o produto da massa pela aceleração da gravidade é o peso da pessoa. Então, aqui, ó, peguei essa parte aqui, ó, só para mostrar para vocês, puxei aqui, ó, esse M2,5G, eu posso trocar por 2,5P, ó, onde é M vezes G, troquei por P.
Então, aqui ficou tudo isso 2,5P. Esse P está do lado esquerdo positivo, jogo para o lado direito negativo. Escrever P ou 1P é a mesma coisa. Então, ficou 2,5P menos 1P. 2,5 menos 1, 1P, isso está na alternativa C. Olha que interessante, gente, esse problema. A força que o teto do avião exerce na cabeça da pessoa vale 1,5 vezes o seu peso, independente da pessoa. Se é uma pessoa de massa 80 quilos, a outra tem 100, a outra tem 20, a outra tem 40, a força vale 1,5 vezes o valor do seu peso, tá? Alternativa C, ok? Quando vocês terminam de copiar, eu vou tomar uma aguinha, acho que só falta um, né? Opa, caiu a tampa aqui. Bom, vamos lá. Próximo, gente. Observe o quadrinho. Esse aqui, ó, é o sargento. Ele pergunta para o... Esse aqui é o recruta 0. Ele pergunta para o recruta, aonde vocês vão? Ele diz, a uma festa, balão e bigorna. Ó, para quem não sabe, ó, o recruta está segurando na mão, parece um objeto de ferro bem pesado, tá? Isso aqui se chama bigorna, ó, tá? Posso ir? O recruta 0 diz para ele, claro, segure os balões. O que acontece com o sargento? Ó, ele sai voando pelo céu. Agora entendi a razão da bigorna. Então, ó, eu grifei bem para vocês nas figurinhas, para vocês entenderem direito o que está acontecendo com o recruta 0 e com o sargento. Pessoal, vocês estão vendo que o recruta 0 está segurando os balões. Por que o recruta 0 não está voando igual o sargento? Porque ele está segurando a bigorna, que está exercendo um peso para baixo, está segurando na terra, beleza? Então, ó, aqui está na mãozinha dele, ó, a bigorna. Esse rapazinho aqui simpático é o recruta 0 e esse senhorzinho aqui é o sargento, beleza? Então, vamos lá. Considere as massas do recruta 0, do sargento tainha e da bigorna 55, 80 e 35. Ó, puxei uma seta para colocar todos esses dados, ó. Chamei de massa do recruta 0, ó, primeira massa do recruta 0. MR, 55, tá aqui. Depois ele cita o sargento. Massa do sargento chamei de MS, 80. E por fim ele dá a bigorna, massa da bigorna 35, tá? Sendo constante a intensidade de todas as forças e sabendo que no primeiro quadrinho a reação normal do solo sobre o recruta 0 vale 50, já vou explicar isso, e a gravidade vale 10, eu quero a intensidade da aceleração que atua no sargento tainha, tá? Gente, ele deu aqui, ó, gravidade 10. Como nós sabemos que peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, eu já calculei o peso de cada um, ó. Peso é M vezes G, 55 vezes 10, peso do recruta 0, 550. Sargento, 80 vezes 10, 800. Bigorna, 35 vezes 10, 350. Já deixo prontinho aqui o peso de todo mundo, tá? Ó, a reação normal do solo sobre o recruta 0 vale 50 newtons. Então, o chão exerce no recruta 0 uma força que vale 50. Eu chamei de FS, força que o solo exerce no recruta, tá? O que eu vou fazer nesse problema, gente? Duas vezes, duas contas. Uma para o recruta 0 e uma para o sargento tainha. Então, vamos começar, ó. Recruta 0. Olha aqui o mocinho simpático. Vamos colocar todas as forças que atuam nele, ó. Ele está segurando os balões aqui, gente. Os balões querem subir. A força é vertical e para cima. Tem as cordas aqui no balão. Eu chamei essa força de tração, beleza? O problema disse que o solo exerce nele uma força de 50 newtons. Então, ó, força que o solo exerce no recruta, vertical e para cima, FS.
mas tem o peso do recruta, ó, coloquei o vetor amarelo, peso do recruta, PR, sempre o peso é um vetor vertical e para baixo, tá? E ele está segurando na mão a bigorna, tem a bigorna aqui na figura anterior, então, peso da bigorna. Nós temos no recruta 4 forças. Gente, o recruta está parado no chão. Ó, vou voltar só um pouquinho na primeira figura. É essa figura aqui, gente. Ó, o recruta está parado no chão. Ó, balão puxa para cima, a força do solo empurra ele para cima, o peso da bigorna puxa ele para baixo e o próprio peso dele puxa ele para baixo. O recruta está parado em repouso. Portanto, as forças que atuam no recruta se anulam. Tudo que puxa o recruta para cima é igual a tudo que puxa o recruta para baixo. Quais são as forças que atuam no recruta para cima? Ó, para cima, tração, essa em verde, e força do solo que está em vermelho. Então, tração mais força do solo. Que forças puxam o recruta para baixo? O peso da bigorna e o próprio peso do recruta. Então, está aqui, ó, peso do recruta, peso da bigorna. Ó, essas duas puxam o recruta para cima, essas duas puxam o recruta para baixo. Tração nos balões, tenho? Não, tá aqui, T. Força que o solo exerce está na página anterior, 50. Peso do recruta, calculamos na página anterior, 550. Peso da bigorna, calculamos na página anterior, 350. 550 mais 350, 900. Esse 50 positivo, joguei para o lado direito negativo. 900 menos 50, tração nos balões, 850. Só que o recruta dá os balões para o sargento, não é isso? E o que acontece com o sargento, pessoal? Sai voando. Então, olha aqui o sargento, gente. Figurinha para o sargento. Quando o sargento pega os balões, ó, o sargento sai voando. Ele adquire uma aceleração vertical e para cima. O peso do sargento, que é a reação da Terra, continua puxando para baixo. Eu vou igualar agora tração com peso? Não. A velocidade dele não é constante, ele não está parado. Ele adquire aceleração. Se ele adquire aceleração, pensa, força, meu amor. Eu aplico a segunda lei de Newton. Força resultante no sargento, produto da massa do sargento pela aceleração. Forças que atuam no sargento. Tração puxa para cima. Peso do sargento puxa para baixo. Vetores de sentidos contrários eu subtraio. Então, tração menos o peso do sargento. Massa do sargento vezes aceleração. A tração nós achamos na página anterior. Nós achamos a atração com os dados do recruta zero, deu 850. O peso do sargento achamos na primeira página, 800. A massa do sargento está no texto, 80. A aceleração que o sargento adquire, não sei, é o que o problema pede. 850 menos 800, 50 igual a 80A. Passei o 80 dividindo. 50 dividido por 80 dá 0,625. Então, o problema aproximou. Aqui, em vez de 625, ó, ele aproximou para 6,363. Então, a aceleração que o sargento sobe, aproximadamente 0,63 metros por segundo ao quadrado, alternativa B de bola, ok? Pessoal, com isto acabamos o caderno 2. Fiquem com esta música aqui, sucesso, mais de 1 bilhão de visualizações. Sensacional, né?